aí, galera, tudo certo? Já assistiram as aulas todas, né? Já viram? Primeira, segunda, terceira, todas as aulas? Já sabe qual é a sequência? Maravilha, que bom. Na primeira aula, a gente viu que a gente precisa desenvolver habilidades e ser autodidata é a principal habilidade que você tem que desenvolver, porque aí você desenvolve qualquer uma que você quiser. Massa. A gente viu a forma que o cérebro aprende. Quanto mais você estimula o seu cérebro, melhor. Visualizando cenas, cenários, criando realmente aquilo que você quer aprender e colocar em prática. Depois a gente viu um passo a passo que você consegue colocar qualquer tipo de conteúdo como uma habilidade prática. Testar isso. PQP. Propósito, quem você vai se inspirar e o passo a passo. Isso você aprendeu. E agora a gente tem que ler mais. E a gente tem que ler mais rápido. Quanto mais você lê, melhor. E se você lê mais rápido, você lê mais, entendeu? Não é muito bom isso? Eu falo muito da educação tradicional, né? Eu sou um crítico ferrenho da educação tradicional, mas eu sou da educação tradicional. Fui formado nela e estou nela há 15 anos. Sou professor, dei aula de ensino fundamental, médio, o que você imaginar de aula eu já fui dando. Hoje eu dou aula mais em faculdade e MBA, tá? Mas ela tem algumas falhas assim, que não são legais. Ler é uma delas que a gente não aprendeu a ler direito, sabe? Depois a gente vê que a gente não lê direito. A gente aprendeu a ler repetindo. B com A, ba, B com O, bó. E a gente vai fazendo isso. Existe uma forma de aprender a ler que não seja assim? Lógico. Linguagem é símbolo. Como é que tu aprende placa? Não é símbolo? Tu fica dizendo pare. Não, a placa existe. Você sabe que é pare. É símbolo. Letra é símbolo. A gente junta símbolo e tem sentido o símbolo. É só isso. Ler é símbolo, é interpretação de imagens e aquela imagem faz sentido para você. É isso que é ler. Cadeira para você. Você lê cadeira quando você olha a cadeira? Não. Mas você não sabe o que é cadeira? Quando você olha a cadeira, na sua cabeça vem o nome cadeira. Mas você fica dizendo cadeira. Não! A cadeira existe, você olha aqui. Aqui como vocês estão vendo, né? Não estão vendo. Televisão. Pronto, essa foi boa. Foi uma boa saída. Televisão. Você olha isso aqui e você sabe que é uma televisão. Concorda comigo? Concorda comigo? Você está vendo uma beirinha da televisão aqui? Pronto. Você não precisa saber, você não precisa ter o nome televisão aqui. Você olha e você sabe que é televisão. É símbolo. Então a gente agora tem que aprender a ler por símbolos. Isso aqui é um símbolo e seu cérebro já interpreta automaticamente que aquilo é um símbolo. Só que a gente aprendeu a repetir, a vocalizar mentalmente. Então vou dar algumas dicas legais aqui para você deixar de vocalizar e ler mais rápido. Bem simples. Vamos lá? A gente tem que ler mais porque 44% da população brasileira não lê. Não lê de verdade. Não lê. Não sabe ler. 44% é muita gente aqui, viu? 130 milhões de pessoas. Mas como assim? Os índices de analfabetismo são lá embaixo no Brasil. Vê. Analfabeto funcional não sabe ler não, sabe? Sabe escrever o nome, sabe interpretar alguns símbolos, mas aquilo não faz sentido nenhum para ele. Nada. E aí, das pessoas que leem, poucas terminam um livro por ano. A gente tem uma média, a gente não faz a conta aqui de terminar livro, mas a gente tem uma média de 4 livros por habitante. Mas não significa que eles terminam. Algumas ONGs fazem algumas pesquisas dizendo que, em média, o brasileiro lê um livro e meio. Um livro e meio por ano. A média. Não é dado oficial. São algumas ONGs que fazem esse tipo de pesquisa, tá? Não é um IBGE, não sei. Eu dei uma procurada, eu não achei. De repente tem uma pesquisa do IBGE aí dizendo quanto é que a gente lê. Não consegui encontrar. Mas a gente lê muito pouco. Então leia um diferencial estratégico. Já que você está no portal de negócios, hein? Não quer diferencial estratégico não? Vai ler, velho. Quanto mais você lê, melhor você fica. Se melhor você fica, mais você se destaca. Se você se destaca, você ganha mais, entendeu? Então, a conta é bem simples. Leia mais. E se eu pudesse fazer você ler 2 vezes mais rápido? Já ia facilitar a tua vida, né? Só que eu queria, antes de te ensinar a ler 2 vezes mais rápido, eu queria que tu adquirisse o hábito de ler. No comecinho lá do treinamento, a gente falou que hábito é aquilo que é meio que automático, que você faz e que não tem problema nenhum. Você vai lá, faz e nem percebe que fez. E se a leitura se transformasse nesse hábito?
Não ia ser muito massa para tu, naquela horinha, tu sentar e dizer, é a hora que eu vou ler. E quando eu digo que ler é um diferencial estratégico, é muito. É tão diferencial estratégico que às vezes a gente fica sem assunto para falar com o povo, porque o povo não lê. Aí você fica cheio de assunto para conversar e o povo não tem o que conversar porque não lê. Aí você fica sem querer, não pode conversar. Ou então fica chato, é o chato. Sabe aquilo que aí fica, sabe, o chato que fica conversando de assunto que ninguém quer debater? Pronto, é basicamente isso. Mas é absurda a diferença, né? E eu estou falando do meio acadêmico, só para ter uma ideia do meio acadêmico. A gente é uma elite, elite, não é nem elite de elite, do elitizado, mas pouquíssimas pessoas têm doutorado, por exemplo. Para ter uma ideia, da população que se forma, 0,00002% tem doutorado. Então, teoricamente, é um nicho bem pequenininho. Aí, como a gente está na área acadêmica, todos os meus amigos são doutores. Tá? Então, é elite da elite, tudo bem. Sabe quantos leem? Eu conto aqui, sei lá, de repente eles estão assistindo, não vão ficar arretados comigo, mas assim, tem uns 20 caras que eu interajo sempre com eles. Tem o hábito de ler, desses que eu interajo sempre. Dos 20. Então já é uma média bem ruim. Não é? E quando eu digo que é um diferencial, sério. Então, para criar o hábito de ler, é bem simples. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer isso todo dia. E para você começar, se você não gosta de ler livros ainda, mas vai gostar, a primeira coisa é você eleger um tema que você quer ler. E tem que ser algo que você goste, não que você precise ler. Então agora você tem no mantra, eu preciso ler algo todo dia e tem que ser algo que eu goste. Futebol, gosta? Ótimo, muito bom. Vamos ler sobre futebol? Vamos ler sobre futebol. Tem portais muito legais. Você vai pegar esse portal, não é futebol que você quer, você gosta. Você vai sentar, geralmente no mesmo horário. Por favor, determine um horário, manhã, tarde ou noite. Você vai sentar ali, só precisa de 5 minutos, não mais do que isso. Você vai botar no seu cronômetro lá 5 minutos para naquele horário, ou próximo daquele horário, você sentar e ler sobre futebol. Por que eu quero que você faça isso? Porque eu quero que você crie um hábito. Hábito é repetição. Repetição com recompensa. Hábito tem que ter recompensa. A recompensa é você ler do que você gosta, velho. Você não gosta de futebol? Você vai se informar sobre futebol? Seu cérebro vai entender que aquilo foi bom. Porque quando é bom, lembra da dopamina, da motivação? Você libera. Quando você acha qualquer coisa boa, o conceito de bom para você é liberar dopamina no seu cérebro. Então, quando você libera dopamina e faz aquilo sempre naquele dia, você vai começar a ter necessidade de fazer aquilo naquele horário, naquele dia. Vê como eu estou sendo gente fina contigo aí do outro lado. Tu vai ter hábito de ler. Mas eu vou ler sobre futebol. Eu tenho que ler sobre negócios. Eu tenho que entender como é que danado esse método funciona para agilizar minha equipe. Tá, mas se tu tem um hábito de ler, depois de... Alguns teóricos dizem que em 21 dias tu cria um hábito. Porque o teu organismo vai estar preparado para receber aquela liberaçãozinha de dopamina naquele horário, porque você gostou daquilo ali. Então vamos testar os 21 dias? Testa os 21 dias repetindo isso e depois, no 22º dia, bota um scrum ali, naqueles teus 5 minutos, faz o teste. Não vai ser algo que vai, tirar tudo da zona de conforto e dizer, caramba, vou ter que ler um livro. Porque tem gente que fala, mas fala assim, eu detesto ler. Mas fala mesmo. Odeio ler. Olha, mas como eu detesto ler. Cara, não fala isso, velho. Vai mudar a tua vida ler mais. Sério mesmo. Mudar a vida. É uma vida, outra vida. Depois que tu lê mais. Então, criar o hábito já é maravilhoso. Tu tá dando uma recompensa para tu mesmo porque tu tá lendo o que tu gosta. Beleza. 5 minutos só durante aquele horário. Depois tu vai substituir essa leitura por coisas que tu tem que aprender. Eu coloquei umas paradas de startup aqui que eu usei bastante. Esse aqui é Como Fazer Amigos, influência muito bom isso aqui, então vale a pena ler. E tu vai substituir esses 5 minutos ainda por um livro desse. Outra coisa legal de ler é você também ler algumas ficções, é interessante para aquele pensamento divergente que eu falei lá de criatividade, lembra? De você fazer outras conexões. Mas a gente está falando de negócio, de startup, pronto, então vá para isso. Faça os seus 5 minutos diários, depois... Você substitui essa leitura. Continue lendo seu blog de futebol, não tem problema nenhum. Tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia, vivo lendo. Bota lá o que você gostar, 5 minutinhos só. E depois você vai substituindo essa leitura por algo que você tem que aprender.
E agora com técnica, tu sabe que tem os insights, tu sabe que tem que visualizar, tu sabe que tem como colocar aquilo na prática. Isso tudo muda o contexto, entendeu? Então, faz isso aí. E agora a gente vai para ler 2 vezes mais rápido. O primeiro exercício não é para você deixar de vocalizar, esse é outro exercício. O primeiro exercício é o dedo. Você vai utilizar o seu dedo para ler com ele. Muitas vezes a gente lia com o dedo e a professora, ou, na verdade minha mãe dizia, não é para ler com o dedo, tem que ser já com os olhos. Não sei porque danado tinha isso. Eu conversei com outras pessoas que também tinha isso, que não pode ler com o dedo, enfim. Mas essa técnica é incrível para você ler mais rápido. Você, quando estiver lendo, você coloca o seu dedinho na frase e você acelera o dedinho. E vai acompanhando a leitura na velocidade do seu dedo. No primeiro momento, você vai começar a falar rápido, né? Porque você está acompanhando a velocidade do dedo. Depois você vai notar que tem palavras que você não vai precisar vocalizar, porque você já sabe a palavra. Todas as palavras que a gente entende são símbolos, esses símbolos já existem na sua cabeça, senão você não entenderia a palavra. Quando a gente não entende aquele símbolo, é quando a gente vai no dicionário, porque a gente não entendeu ele. A gente não sabe que a junção daquelas palavras naquela sequência tem um significado. Então, as outras que a gente sabe o significado, a gente não precisa vocalizar para entender. Não é muito doido isso? Mas é assim que acontece. Então, você vai botando o seu dedo e vai aumentando a velocidade. Só para tu ter uma ideia, a gente lê em média de 240, quando você é leitor assíduo, lê sempre, você lê 270, 300 palavras por minuto no máximo. Esse é o máximo que você lê vocalizando. Senão você fica falando igual jogar aquele negócio de rádio. A gente não lê assim, a gente vai lendo normal. Tem gente que ainda tem outra necessidade, quando vai estudar é ler falando para se escutar. Também não precisa, tá? Para o seu cérebro, quando você está vocalizando, você está imaginando a voz saindo. Lembra que imaginar é a mesma coisa de escutar? Então não adianta, você está fazendo a mesma, você só está gastando cuspe. Não faz, velho. Entendeu? Não precisa falar para você mesmo. Ah, mas tem o áudio, né? Escutar o áudio faz eu aprender melhor. Não. É folclore? Não, mas não é... É folclore. Porque se não está gerando transformação... Lembra daquela aula do neurônio, que tem 2 neurônios aqui, fica um monte de informação aqui? Pronto, escutar é a mesma informação. Ó. Porque quando a gente interpreta, o que eu estou falando para vocês está entrando no seu ouvido e está sendo interpretado a partir do ouvido pela junção de símbolos. Eu vou falar, ó, motivação. Não tem o nome motivação? Ele chegou no seu ouvido, foi processado e isso foi para uma áreazinha do seu cérebro que se chama área de Wernicke. Ela é... O que eu traduzo de áudio para transformar em palavras e essas palavras serem símbolos que eu entendo? Porque se eu falar em grego aqui, você não vai entender nada. Mas são símbolos e são palavras, não é? Então, nada. Você tem que entender os símbolos. A motivação, existe uma simbologia na sua cabeça para que você entenda que aquilo é motivação. Ótimo. Tá. Voltando aqui. Você pega o seu dedinho e vai passando ele rápido. Só passar o dedo, tu vai aumentar de 30% a 50%. Às vezes até 100% mais, dependendo do treino, a velocidade de leitura. Simplesmente só passando o dedo. Simplesmente só passando o dedo, sem nem se concentrar em vocalizar ou não vocalizar. Você já vai aumentar a sua velocidade. Então, se você aumenta a sua velocidade, você consegue, em menos tempo, ler mais. E outra coisa muito legal, as pessoas se dispersam facilmente quando estão lendo. Principalmente quando é algo que tem que aprender, que é meio chato e tal. Então, com o dedo, você tem um diferencial de concentração. Por quê? Você está utilizando a parte motora do teu cérebro para que aquilo acompanhe a leitura. Automaticamente faz você ficar mais concentrado em acompanhar o dedo e ler. E isso aumenta a tua concentração. Beleza? Então, essa é a grande diferença do processo. Começa a utilizar teu dedo. Eu vou dar uma missão para tu. Ó, seguinte. Para tu calcular a quantidade de palavras que você lê, para fazer uma média, é bem simples. Geralmente, uma frase tem 8 palavrinhas. Uma frase de livro normal tem 8 palavras. Um A4 também tem 8 palavras, certo? E aí você conta tudo como palavra. A menina, A é uma palavra, menina é outra, entendeu? Você vai contando assim. Geralmente tem 8. Então você vai fazer o seguinte, você vai marcar no teu cronômetro 1 minuto, bota no celular 1 minuto. E aí, nesse minuto, você vai lendo, do jeito que você lê normal. Leu. Depois que deu 1 minuto, você para. E tu conta as linhas. 1, 2, 3. Aí tu vai contar, 60 linhas, 60 vezes 8.
E aí você vai saber quantas palavras, em média, você leu em 1 minuto. Depois você faz o mesmo exercício com o dedo. Tu vai ver que já aumentou 30% só na primeira, tu sem saber fazer direito. Depois que você faz o negócio mesmo acontecer, dá para tu chegar em 600 palavras em 1 minuto. Só com o dedo. Vê que massa. E é ler mais rápido, não é? Muito bom. E agora a gente vai pro teste punk rock. Punk. Ler 3 vezes mais rápido. Aí já é, ler aí 1000 palavras no minuto. 1000. É tu acabar um livro em 2 dias. Hein? Que legal. Divertido e aprendendo, que é melhor, né? Vai ter que ter exercício. Você consegue. É simples, você consegue. Eu vou falar aqui. Você consegue. É simples. Mas é exercício. Tudo é treino. Beleza? Treinando. A primeira coisa que a gente tem que aprender para ler 3 vezes mais rápido é deixar de vocalizar ou diminuir a vocalização. É não falar para dentro. Assim, ficar pensando em falar, assim, pensando, lê e fica, agora eu estou lendo um livro que ele tem a frase. Não. A gente tem que eliminar isso aí. Eu chamo isso de leitura por blocos. E a gente vai aprender a fazer. A gente não precisa. Símbolo a gente só interpreta. Não é? Você precisou ler o pare? Não, não precisou. O símbolo já vale a pena. Então agora você já sabe que não precisa ler. Tu não lê placa. Já notou que você não lê placa de trânsito? Não lê, velho. Não precisa ler, é símbolo. Não, e a placa mesmo? Aqui, você olha para o nome da rua e você já vê o nome da rua e já entra. Você não precisa. Agora você deve estar pensando, caramba, será que eu leio Avenida Epitácio? Você não lê, é símbolo, é engraçado. Porque é o nome da parada lá, só que você olha a avenida, você não fica, Avenida Epitácio, não ia dar tempo, você ia já perder a rua. Então, entendeu? Que só por estar numa placa, só por ser símbolo, a gente já entende que é diferente. Agora, quando vai para o livro, a gente aprendeu o beabá, beabó, pronto. A gente já não consegue ler direito. Aí, para a gente aprender mais rápido, para a gente ler mais rápido, eu botei essa frase super motivadora. Preciso ler mais rápido para ler mais. Já é um mantra. Preciso ler mais rápido para ler mais. Tá. Como é o exercício? É bem simples. Eu quero que vocês separem essa frase em 3 momentos. Preciso ler mais rápido para ler mais. Preciso ler mais rápido para ler mais, tá? O exercício é você olhar para o preciso ler e não precisar ler. Olha só para ele, preciso ler. Pronto. E você passa para cá, mais rápido, para ler mais. Com esse exercício de ampliar, em vez de ler palavra por palavra, como a gente faz, você está lendo bloco de palavras. Preciso ler. Mais rápido, para ler mais. Com o passar do tempo, esses símbolos vão fazendo sentido e você vai lendo em blocos. Se você repetia, preciso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 palavrinhas aqui. Se você faz, preciso ler mais rápido para ler mais, você já diminuiu bastante o seu tempo. Você já diminuiu bastante. Porque aqui, a velocidade do preciso agora é o preciso ler. A velocidade do mais agora é mais rápido. A velocidade do para é para ler mais. E você vai lendo mais rápido simplesmente porque você está juntando blocos de palavras. E esse exercício de juntar blocos de palavras, você vai ver que no primeiro momento que você já fizer isso, tu já vai chegar perto do número do dedinho, da velocidade de leitura do dedo, só juntando os blocos de palavras. Com o passar do tempo, você consegue ampliar a sua visão lateral e juntar 4 palavras numa leitura só. E depois você vai notar que a vocalização vai diminuindo naturalmente, que você vai observar as palavras e elas vão fazer sentido, você passa para o outro e vai fazendo sentido, e assim você vai treinando a não vocalização. Pelo menos diminuir a vocalização. Eu tenho eu acho que é um vício de vocalização. Eu não consigo não ler a primeira. É incrível, mas olha, eu já fiz teste, eu já vi. Eu chego, textos que eu conheço, textos que eu gosto de ler, eu consigo ler 1000 palavras em 1 minuto. 1000 em 1 minuto. Textos inéditos, um texto que eu nunca vi de um assunto extremamente complexo. 650, 700, 550, por aí. Entre 550 e 700. Aquele texto que você tem que
dar uma pensadinha. Mas eu sempre leio do preciso, mas não tem jeito de eu não ler a primeira. É vício de vocalização. Então vai lá, lê a primeira. Preciso, depois tu vai para o ler mais rápido para ler mais. E vai fazendo esse exercício. Isso aumenta a concentração. Outra dica legal para você ler rápido assim é escutar música. Tem gente que acha que não consegue, mas uma música clássica, baixinha, faz o teu sistema límbico se concentrar naquilo que interessa. Acontece muito com mães, por exemplo, que acabaram de dar à luz e o menino faz um gemido no outro quarto e ela escuta. Por quê? Como ela está preparada por causa dos hormônios, o sistema límbico dela está ativo para o choro do bebê. E a gente faz isso com música clássica. Bota uma musiquinha baixinha, aquela que não vai, sabe, que nem flui nem contribui, isso aumenta o seu foco bastante para a leitura. Você consegue fazer isso. Outra coisa legal também, se tu não tem muita concentração, é dar sabe, aqueles bloquinhos de 15, 25 minutos. Tem lá um negócio Pomodoro, tá? Mas assim, nem precisa ficar com esse negócio de 15 para 5, aperta um cronômetro. Não, é só, se você tem dificuldade de se concentrar, faz os bloquinhos de leituras de 15 minutos, dá uma relaxada, levanta, bebe uma água e volta. Isso facilita também, faz você ler mais rápido, beleza? Então, leia mais e leia mais rápido. Acho que agora você vai ver. Na próxima aula, eu vou falar de algo extremamente relevante também para aumentar a sua aprendizagem, que é extremamente importante, que eu falei dois extremamente na mesma frase, é porque é extremamente importante, que é ansiedade e aprendizagem, qual a relação que elas têm, como é podre você estar ansioso quando você quer aprender alguma coisa. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.